Voltamos então com a última parte do nosso programa de hoje. Temos mais algum comentário, Bruno? Tem sim, a Flávia Pinto, ela diz que em Belém nada funciona, nem calçadas, transportes públicos, estacionamento e não há nenhum projeto de acessibilidade na cidade toda. E a Zelair Seixas, aqui do Rio de Janeiro, ela diz: eu não sou cadeirante, mas tenho muita dificuldade de subir e descer escadas. Em alguns momentos eu mal consigo descer uma escada. Já fiquei no centro da cidade no maior sufoco, pois não conseguia descer a calçada, porque era muito alto. Dizem que para descer todo santo ajuda, maior mentira. É verdade, é mentira mesmo. Eu sei porque meu pai, quando estava doente, ele conseguia subir, mas não conseguia descer. Era muito mais complicado. Mas saindo da acessibilidade, Pedro, a sua presença aqui é porque, de repente, teve uma notícia de jornal muito alentadora. Porque essa ideia de que, de repente, o Minha Casa Minha Vida, um projeto social do governo, pode, em vez de pegar as pessoas que não têm renda, isolá-las em conjuntos habitacionais incríveis, né? Lá longe, onde não tem urbanidade, né? não Onde tem você nada, não tem transporte. Você vai, constrói, em vez de ter a Trump Tower, vai ter prédios aqui. É verdade? Isso é uma velha luta do Instituto dos Arquitetos do Brasil, né, de que produzir habitação não é só produzir a unidade habitacional, a casa que é onde você mora, mas é produzir cidade. Quer dizer, a gente mora num contexto que a gente quer que tenha próximo da gente isso, teatro, música, não é? Essa diversidade que foi colocada aqui, que eu acho que é muito importante. A cidade, ela é muito didática nesse sentido. Porque os sociólogos falam disso, né? A revolução urbana. Ela aconteceu há muito tempo atrás e ela fez com que o homem começasse a conviver com a diferença. Né? Você começa a ter um vizinho que é árabe, entendeu? Ele tem 2 mulheres, porque a cultura dele admite isso. E então você começa também a pensar sobre os seus valores e balançá-los. E isso é uma verdadeira revolução humana, porque você, em ponto de vista de trocar experiências, uma coisa Pedro, eu não posso deixar de achar engraçado esse seu exemplo. Eu posso imaginar todo mundo querendo 2 mulheres a partir do encontro com o vizinho do Pedro. Eu tenho usado um exemplo ruim, mas a gente tem a diversidade instalada na cidade, que essa diversidade é muito, vamos dizer assim, ela é muito forte, né? Você vê assim, a gente fala uma parte tão específica da cidade do Rio de Janeiro. Vamos pegar o Rio de Janeiro, Madureira. É um lugar que tem 2 escolas de samba. Tem o Jongo da Serrinha. Quer dizer, você tem o Mercadão. O Mercadão de 3 Madureira, lados, né? Tem 3 lados. Você tem ali... O charme do viaduto de Madureira. Uma série de confluências que são coisas que são criadas pela cidade. Então, a cidade é esse objeto que acho que ele é muito didático para nós. Porque, ele, na verdade, ele tem esse poder de fazer com que você conviva com a diversidade. A gente falou aqui de autismo, a gente falou aqui de uma série de coisas, de deficiência de acessibilidade, enfim, não sei o que lá, que compõem esse cenário. E cada vez mais a gente tem que começar a construir uma coisa que a gente tem que fazer também uma autocrítica, é que a cidade brasileira ela não é uma cidade inclusiva. Né? Várias das coisas que foram colocadas aqui, quer dizer, falta de cultura nas periferias. Né? Se você olhar para o território da cidade, ele não é um território equilibrado do ponto de vista das oportunidades para as pessoas. Não é? Então é muito importante, quer dizer, que a gente tenha esse olhar para o espaço e comece a perceber que distribuir melhor infraestrutura, condições de vida, que significa também você morar, entendeu? Habitar significa um pouco isso. Você, por exemplo, ter a oportunidade de acordar de manhã e ir à padaria comprar seu pão, pegar seu jornal e encontrar com uma pessoa. Quer dizer, a cidade é essa surpresa que nos permite isso. Que era proibido habitar no centro do Rio de Janeiro? Sim, sem dúvida. Houve um tempo que isso foi proibido e há uma proibição dentro do programa Minha Casa Minha Vida que era só se podia produzir habitação. Saiu uma matéria no jornal dizendo assim, olha, a Minha Casa Minha Vida lá do PAC de Manguinhos, as pessoas estão colocando nas unidades térreas, abrindo uma pequena birosca. Foram me entrevistar, eu falei assim, olha, as pessoas na verdade estão corrigindo o projeto. Isso. Porque a cidade bem feita, ela tem no térreo, né, quer dizer, no nível da gente, ela tem esse contínuo de comércio. E para cima você tem habitação. Porque essa cidade de múltiplo uso,
é que é a cidade, vamos dizer assim, que a gente deve buscar, que a gente deve procurar. Então, a gente, quer dizer, tem há muito tempo defendido que é preciso a gente ter uma reflexão sobre a cidade brasileira. Pensar a casa, a habitação, a partir do modelo de cidade que a gente quer. Mas você acha que isso vai acontecer? Que Minha Casa Minha Vida agora vai construir prédios no centro da cidade, ali no Porto? Eu acho que isso é perfeitamente viável. Nós temos um gargalo aí, o valor da terra. Isso é fundamental. Tá. A gente precisa ter uma política, né, para garantir isso, porque senão a gente vai continuar reproduzindo esse modelo de produzir casa para pobre na periferia, onde você não gera as oportunidades para essas famílias, entendeu? Então, construir no centro é muito importante porque você dá condição de sobrevivência a essas famílias. Acesso à cultura, acesso a um monte de coisa. Mas tem o problema do preço da terra, é isso? Tem. E aí você precisa, principalmente na área, por exemplo, do Porto, onde grande parte da terra é pública, né? Aquilo foi um aterro, aquilo é a área conquistada da Marinha. Então você tem condição de administrar esse preço e oferecer esse preço de forma mais palatável para as construtoras. Porque qual é o modelo do Minha Casa Minha Vida? O governo, de certa forma, ele virou e falou assim, eu tenho um grau de financiamento aqui, você procura o terreno e eu te dou esse dinheiro, eu subsidio a construção dessa coisa. O que é importante a gente começar a ver é que assim, ele só está encontrando lá muito longe. Terreno muito longe. E, de repente, a gente tem a oportunidade aqui perto. E a gente está pagando um preço muito caro. Porque, veja bem, quando você expande a mancha urbana, você cria um problema de... A gente precisa ter uma cidade... De levar a infraestrutura. De levar a infraestrutura para lá. Isso é caríssimo. Dá tempo para uma pergunta? Não dá, não. Eu já estão aqui buzinando meu ouvido, dizendo que, infelizmente, Eu tenho que imaginei. terminar. Desculpa. Luciana, você conhece Eu essa conheço realidade. muito bem, por isso que eu perguntei. Olha, Pedro, cheio de esperança, Não, representou a sua vida. precisamos batalhar por isso e acho que isso não vai ser uma coisa que a gente tem que manter essa vigilância sobre esse tema. A gente vai continuar no Facebook, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Muito obrigada aos nossos convidados. A gente continua 10 minutos no Facebook, tá? Se você está indo embora, esse é problema seu. Agora a gente vai ouvir nosso querido Toninho Gerais, né, Toninho? Dia 11 agora, sábado, no Vivo Rio, no Varanda Vivo Rio, lançamento do nosso CD, Estação Madureira. Ah, tá vendo? Você não tinha falado isso. Isso. E quem são os seus... Leandro Saramago, ao violão. Meu chapinha, que é meu produtor, radiador, Alessandro Cardoso. Tudo bem. A faixa de trabalho, minha parceria com o Paulinho Rezende. Lararaiaraiá, lararaiaraiá, lararaiá. Nós somos feitos um pro outro de encomenda, como a chave e a fenda, como a luva e a mão. O nosso amor é Kama Sutra, é juventude, é demais, parece um grude, corpo, alma e coração. Sinceramente, amor, eu tenho que me beliscar de vez em quando, pra ver se é verdade ou estou sonhando. Se a gente assim sempre se quis, quem pode então ser mais feliz? Eu me confesso, literalmente em suas mãos, apaixonado. No outro planeta eu já fui seu namorado. Esta paixão entre nós dois é coisa lá de Deus. Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus. No temporal você é meu farol de milha. Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus. Cuida de mim, porque você é mais real dos sonhos meus. No temporal você é meu farol de milha. Meu sol não brilha sem a luz dos olhos teus. Cuida de mim.
Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouco vivi. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve fim. Você é o sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Oh, meu amor. Obrigado, censura. Obrigado, gente. Deus é pai para fazer uma música dessas, hein? Não é possível. A Muito história da bom. gaveta é maravilhosa. A história da A gaveta história é da muito gaveta boa. é boa, hein? É. Luciano Barreto, me perdoe, faça a sua pergunta. Não, eu queria, na verdade, foi até bom não ter feito no ar. Será? Mas a gente ainda tá A gente tá no no ar. Facebook, é o ar, é o ar. Veja lá. Não, mas eu ia querida, dizer vai o sim. seguinte, que muitas vezes o tirou o projeto microfone? original, o interesse, Nina, muita boa era colocar sorte. determinados Muito grupos para a lindo. periferia mesmo. Ah, com certeza. A questão política é essa. Mas aí é que a gente precisa Vai lá, vai lá. resgatar esse valor da cidade, da convivência entre diferentes, entendeu? Eu acho que a gente já teve, por exemplo, o bairro de Copacabana, a gente teve metros quadrados, assim, supervalorizado na Avenida Atlântica, na beira. A uma quadra disso, você tinha um edifício master. Então você tinha uma proximidade entre Mas era populações. caro, mas difícil master é muito caro. É caro, mas assim, você começa a ver. Mas era um kitnet. Mas você começa a visitar Copacabana tem essa alguns característica. empreendimentos imobiliários em Copacabana que são interessantes. Você tem um apartamento no mesmo andar, que tem uma área imensa, 4 quartos, e no fundo você tem um pequeno apartamento de sala 2 quartos. Tá. Então você admitia, no tempo de que Copacabana sofreu a sua, vamos dizer assim, o seu glamour, né? Você admitia uma proximidade maior entre estratos sociais diferentes. E isso é uma coisa que a gente precisa, Mas não isso é é uma- fácil resgatar. Não é fácil, Não porque, é fácil, por exemplo, agora mas as é obras uma do luta. Porto Maravilha, a gente percebe a população Claro. local ali Claro. do Valongo, aquela população ali, reclamando exatamente isso, que Exato. se quer tirar aquelas pessoas lá, os grandes empreendimentos. A Cidade de Deus é isso também. A Cidade de Deus é um grupo de pessoas que foram jogadas para a periferia porque há interesse de tirar determinados grupos desse convívio. Mas esse é o projeto É da a lógica cidade política, brasileira que a cidade ou qualquer programa habitacional precisa questionar. Não tem mais Sim. sentido a gente continuar numa cidade que ela tem guetos de pobres e guetos de ricos, entendeu? Porque a cidade tem um valor didático que essa convivência ou essa proximidade, ela é muito boa. Por Ela é isso muito você não boa. acha Eu que acho esse também. momento do Porto, inclusive, dessas terras, Sem é um dúvida. momento absolutamente extraordinário? Que isso pode ser um pouco consertado? Ou eu tô sonhando como sem carioca? dúvida, porque exatamente a cidade, ela apresenta determinados casos que são particulares dela. E momentos. E momentos que são muito importantes. Então, a gente aproveitar essas coisas, o Montinho falou assim, a cidade às vezes muda muito, ela é muito maleável, mas essa mudança, ela pode ser num sentido positivo, ela não necessariamente precisa ser alguma coisa do campo negativo. Se nós pensarmos e falar assim, olha, o Porto é uma oportunidade, para o Rio, inclusive, mostrar uma coisa que é muito característica do Rio. Se você for ver, você começa a ver. São Conrado tem uma proximidade imensa com a Rocinha, né? Você vê a pobreza no Rio de Janeiro, não que eu quero dizer que a favela seja só o lugar da pobreza, não estou dizendo isso, não estou querendo estigmatizar, mas você vê essa proximidade. E isso é um valor da cidade do Rio de Janeiro que é
maravilhoso, porque isso é uma das coisas assim que você começa a perceber essa diversidade da qual nós somos constituídos. E essa diversidade, ela é formadora de nós mesmos. Se você for colocar a mão na sua consciência, você começa a ver. Não, o jeito de se comportar do carioca, que muita gente tem essa informalidade, tem esse monte de coisas, vem um pouco dessa questão que envolve essa proximidade. Essa geografia. Essa geografia, essa que é tão topografia. particular, é um sítio tão único. E aí eu não estou falando só da Zona Sul, não. Eu estou falando Madureira, eu estou falando de São Gonçalo, Nova Iguaçu, dessa periferia enorme. Foi falado aqui em Nova Iguaçu. É uma centralidade das mais importantes. Que milhão ela- de habitantes. Cinema, cultura. Você tem, por exemplo, Marechal Hermes, é um bairro que foi projetado para receber grandes bom teatro conjuntos lá. habitacionais. Marechal. É. Marechal tem um Amanda teatro, Gonzaga. que é um teatro Gonzaga. feito pelo Afonso Eduardo Lindo. Rich, que é o ator do Aterro, Museu de Arte Moderna. do Museu de Arte Moderna e do Aterro, junto com o Bullion Marx, que é uma obra de arte assim maravilhosa, está fechado. Então você vê, quer dizer, é também um dos bairros mais emblemáticos do ponto de vista da construção de conjuntos habitacionais lá na década de 30, com uma qualidade excepcional e de convivência entre Art Nouveau, modernismo, entendeu? Que mostra para nós essa diversidade também do que a Pois cidade é eu fico composta. imaginando que num momento de crise como o que a gente está vivendo, que não tem dinheiro, não tem emprego, e o governo está muito interessado em dar emprego e arranjar, né, uma forma de revitalizar a economia, ninguém está interessado no Porto. O Trump já abandonou esse projeto, não dá especulação, não tem ninguém, não tem dinheiro com dinheiro. Mas Pronto, graças a Deus, gente graças a Deus põe- ele O mercado abandonou. pagou fortuna. O Trump acho que não era uma boa opção para nós, não. Exatamente. Só vai ter Minha Casa Minha Vida, e agora com a faixa dos R$ 9.000 de salário, porque o mercado imobiliário enfrenta uma crise. Exatamente. Porque senão o Porto haveria residências boas, cada vez menores, as residências modernas são menores, isso é uma tendência, mas numa faixa fora do Minha Casa Minha Vida. Fora do vai mercado ter o Minha Minha Casa Minha Vida na região do Porto, em alguns lugares, com essa nova faixa, e culpa da crise. Ok. Crise Culpa igual da crise não, oportunidade. por um acaso. Por acaso, vai tem dar que certo. transformar nós isso, de temos fato, um numa dado oportunidade para urbanizar o centro. Que é impressionante, que diz assim, a relação pessoas-domicílio no Brasil passará nos próximos 20 anos de 2,9 pessoas por domicílio para 2. Isso significa que a gente vai ter que construir 45% Vai do aumentar. quadro imobiliário que nós temos hoje em dia. Porque a relação pessoa-domicílio está diminuindo. As pessoas estão morando mais sozinhas, enfim, as unidades estão diminuindo de As tamanho. famílias estão diminuindo. Agora, como a gente faz esse esforço? Se a gente continuar expandindo a cidade, a gente vai ter muita dificuldade de universalizar esses valores que a gente estava falando aqui. Calçada, iluminação, coleta de esgoto, coleta de lixo, que são coisas que são caras para ser feitas. Então a gente tem que construir onde já existe cidade e não expandir a cidade, Exatamente. você está entendendo? E o Porto é um exemplo assim maravilhoso nesse tempo. Morar bem no Porto É. e trabalhar no centro. Mas a gente deve ter também essa visão. Esses locais, Nova Iguaçu é uma centralidade. Então nós precisamos, em Nova Iguaçu, não expandir para a periferia de Nova Iguaçu, mas construir no centro A de mesma Nova Iguaçu. lógica, a A mesma mesma lógica. lógica de uma cidade policentrada para a gente tentar equilibrar melhor esse território. Mas a especulação imobiliária permite isso? Ela joga exatamente contra isso, né? E aí é que tá, a gente Como tem que por ter por isso que a gente está falando da protagonismo. crise, né? É. A crise ela é uma oportunidade. Mas ela é uma oportunidade e ela gera uma dificuldade. Porque você vê, a longo prazo, nós estamos gerando custos muito maiores para nós mesmos. Porque quem vai bancar a universalização do serviço público nessas distâncias imensas? Levar água, levar esgoto, levar calçada, levar iluminação, levar rua calçada é caro. Essa locomoção também de pessoas de uma distância para outra é o trânsito. Mobilidade. Mobilidade. Né? O modelo da cidade brasileira está baseado no automóvel. Exatamente. A gente falou aqui, as calçadas são mal estruturadas, carro estaciona na calçada, há um rodoviarismo. Se você pegar o tamanho das ruas, é muito maior, quer dizer, é um privilégio para o carro e o pedestre está ali muito apertado. Outro dia a gente estava conversando sobre isso e aí alguém disse assim, você passou pela sua cabeça perguntar como cada um foi à TV? Eu digo, não passou e foi uma ótima pergunta. Você veio à TV como? Eu vim de metrô hoje. Olha só, Rômulo. Eu faço uma viagem longa. Eu estou a 3 ruas da praia. Ele deve da ter Avenida vindo de carro. Brasil, da Ele Via de- ele Light deve ter vindo de carro. e da Dutra. Tá facinho, né? Ele veio de Então, carro. Veio de eu carro. vim de carro até o centro, do Sabia, centro... demorou para responder. Marcelo. Uber. Uber. Eu vim Pedro, de metrô.
E a pé, depois. Antônio. Carro. Eu vou de carro até na esquina. Toninho. Embora a Estação Madureira tenha vindo, não vim de trem. Eu vi aqui de Laranjeiras, na vida do Botafogo, de Botafogo. Eu vim de carro, eu vim correndo pro Não, também, não precisa programa. justificar. Não, Foi só uma pergunta. Eu fico me Gente, eu sentindo vim de carro e culpado. você crucificado. Porque Não, mas eu não evito vim sair de carro, pra cá. eu evito Porque se eu sair de carro. viesse direto pra cá, eu não viria de carro. Agora eu fiquei com medo. Gente, é uma mas olha só, pergunta gente, só, eu é acho que uma a gente- provocação. É Essa uma provocação é provocação. ótima, porque a gente precisa criar as condições para que as pessoas confiem no sistema público, né, de transporte. Você vê, por exemplo, o ramal de trens do subúrbio carioca é uma estrutura maravilhosa. Ele é 5 vezes a malha de São Paulo. Ele está carregando 600 mil pessoas dia. Já esse sistema, na década de 60, ele transportou 1,2 bilhão de pessoas dia. Milhão. Ele é um sistema que, se a gente tiver pouco investimento nele, a gente bota ele numa qualidade do metrô. E aí você vai começar a garantir essa coisa que a gente está falando, uma mobilidade. Ele poderia não. Eu vou carro, eu vou pegar, vou ter que arrumar um lugar para estacionar. Exatamente. Eu vou descer na central. Da central ele poderia vir pegar um táxi, poderia, entendeu? Claro, claro. É óbvio. Mas quem que mora distante, como nós, a todo deslocamento É um tem que problema. criar uma estratégia. É um Quando eu problema. fui para a secretaria Claro. antes, eu vim de carro. Claro. E aí o carro estava lá. E aí eu vim para cá de metrô. até Gente, aqui. olha só, não se preocupem, eu vim de ônibus, mas eu sei o que eu passei. Sinceramente, não tinha um ar-condicionado que está quente pra caramba. Bom, agora nós chegamos ao final mesmo do programa. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Até lá. Obrigada.